Agora, eu vou falar aqui, Glauco, da resposta da China, a outra atitude do Trump, que são as sobretaxas comerciais, mas queria começar com um tema que, inclusive, faz relação com essa fala do Trump sobre Gaza e que nós trouxemos aqui, talvez de forma pioneira, que é a tentativa delinquente do Elon Musk e do seu grupo de meninos, funcionários das suas empresas, de invadir agências governamentais norte-americanas, a USAID, que parece que o Trump quer liquidar, o setor de pessoal e, em especial, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Isso pegou muito mal, gerou condenações dentro dos Estados Unidos. A própria mídia mais alinhada ao Donald Trump repercutiu muito mal essa saída. Nós temos aqui uma matéria da revista Político que mostra uma reportagem sobre os estragos que isso pode provocar. E é muito interessante, porque revela, eu acho que, Glauco, o modo de agir do Donald Trump, a declaração de um senador, o Chris Murphy, democrata, do Partido Democrata de Connecticut. Ele disse numa postagem em rede social: olha, tenho notícia para vocês, nós não vamos ocupar Gaza, mas a mídia e a classe parasita vai focar por alguns dias no Trump e ele vai ter sucesso em distrair todo mundo da história real, da história verdadeira. Ou seja, os bilionários assumindo controle e roubando o dinheiro das pessoas normais. Isso é uma referência não só ao Elon Musk, mas ao Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que consentiu essa delinquência do Elon Musk. Por outro lado, então, você veja, parece, Glauco, aquela música do folclore que o Toquinho e o Vinícius imortalizaram, o Pato Pateta, essa atitude do Trump, né? Ele vai sucedendo uma travessura depois da outra. Lá vem o pato, patati patacolá, o pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Isso, de certa maneira, ilustra algumas análises sobre a ascensão do Trump, de que ela representa a brutalidade total, mas representa também problemas graves para os Estados Unidos e para a dominação imperial dos Estados Unidos, na medida em que rompe todos os consensos. E ainda antes de entrar propriamente na questão da China, nós temos a declaração muito curiosa, porque da Stephanie Kelton, declaração não, a publicação pela Stephanie Kelton, no seu site, na Substack. A Stephanie Kelton é uma economista respeitada, uma das formuladoras atuais da teoria da monetária moderna, e ela levantando uma questão interessantíssima. Diante desse assalto do Elon Musk ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, importantíssimo, inclusive, para a sustentação do sistema financeiro internacional. O que vão fazer as agências de risco? As agências de risco vão considerar isso uma atitude normal? Não vão rebaixar a nota dos Estados Unidos? Essa atitude é uma atitude de república de banana, é preciso ser dito. É uma atitude delinquente do assessor, de um dos principais assessores hoje dos Estados Unidos. Então, isso mostra também o grau de disruptura que essas atitudes provocam, inclusive entre setores que são fundamentais para a sustentação do tipo de capitalismo que nós temos hoje, né? Então, são atitudes brutais, mas atitudes atabalhoadas e atitudes que podem
vir a ferir o Trump, o pato pateta, por conta dos interesses que elas acabam ameaçando, dos interesses, inclusive, poderosos que elas acabam ameaçando. Mas vamos entrar aqui na China, que está se colocando cada vez mais como um contraponto a essas atitudes dos Estados Unidos. A China foi golpeada no começo da semana por sobretaxa nas suas exportações para os Estados Unidos, sobretaxa de 10%. Ela já sofre sobretaxas de 19% a 25%, e, ao contrário do México e do Canadá, os chineses não quiseram abrir negociações com os Estados Unidos para que ele adiasse ou para que ele relevasse essas medidas. Eles agiram. O Lin Jian, que é o porta-voz do Departamento do Ministério das Relações Internacionais da China, anunciou ontem mesmo, acho que antes de ontem, no horário chinês, advertiu Trump, disse que não há vencedores nas guerras comerciais. É interessante, viu, Glauco, que os chineses não colocaram nem o ministro das Relações Internacionais para fazer esse anúncio, num sinal de que eles imaginam que tem muita bala na agulha, não querem desperdiçar munição à toa. Colocaram porta-voz do Ministério das Relações Internacionais. E as medidas que eles adotaram principais são sobretaxas também em alguns produtos norte-americanos primários, tipo carvão, tipo gás natural. Aí começam as medidas mais interessantes, a revista Economist, inclusive, as comentou. Proibição de exportação de minerais estratégicos, dos quais a China é o principal produtor para os Estados Unidos. Está aí o tungstênio, o telúrio, o bismuto, o molibdênio e o índio, são minerais muito importantes utilizados na indústria eletrônica, nos data centers, nas baterias dos carros. A China é o grande produtor, os Estados Unidos dependem de importações da China. Tem uma história sobre o Brasil, que outro dia a gente vai conversar também aqui. O Brasil é um grande produtor desses minerais e está em disputa, e isso abre espaço para políticas que não estão sendo realizadas ainda aqui no Brasil. Mas o terceiro eixo de medidas da China foi abrir investigação sobre duas grandes empresas norte-americanas, empresas estratégicas, a Illumina, de biotecnologia, e o Google. O Google, que não está presente na China como buscador, mas negocia muitos acordos de prestação de serviços com empresas chinesas. Isso, aí entramos na análise da revista Economist, Glauco. Eles até fazem uma brincadeira, né? Eles dizem que os chineses estão se precavendo para o possível novo passo do Trump. Essa investigação lançada sobre o Google e sobre essa empresa de biotecnologia Illumina coloca em questão algo muito, muito crucial, que é a importância para inúmeras grandes corporações norte-americanas, do mercado chinês e da produção das indústrias que eles têm instaladas na China. Ou seja, é como se os chineses dissessem: calma, que vocês têm muito a perder, e se voltassem justamente para algo central, que é a vulnerabilidade das empresas norte-americanas na China. Então, o Economist está lembrando que em 1º de abril vem uma revisão nos Estados Unidos da política comercial contra a China. O Trump já falou em impor tarifas de 60%. Nós temos também o Michael Roberts, aquele economista que, outras palavras, publica frequentemente, lembrando, num post de hoje, que a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos em 1930 pelo presidente Hoover não provocou, mas ajudou a fazer com que a grande crise, a grande depressão de 2029 se alastrasse pelo mundo e se aprofundasse. Então, olha os riscos que estamos submetidos. E a própria Economist volta
e lembra que o Trump prometeu que o próximo é a União Europeia. Mas diz também que a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que era totalmente alinhada com o Biden até agora, já prometeu retaliações. E prometeu que a Europa vai atuar em conjunto para retaliar eventuais medidas do Trump. Então, o Economist, para recuperar a brincadeira que eu estava falando, a matéria deles diz assim: as pessoas dizem para quem pratica bullying, mexa com alguém do seu tamanho. É raro que eles façam isso, mas o Trump está mexendo com 2 do tamanho dele ao mesmo tempo. Então, você vê que as possibilidades, não é possível ver ainda nenhuma coerência nessas medidas, nessa enxurrada de medidas que o Trump está adotando. A única coerência é aquela que talvez a Regina Crespo, nossa entrevistada de ontem, tenha aludido. É uma criança de 6 anos que quer estar em todas as manchetes do mundo. Agora, que isso, como você dizia, Glauco, ameaça a estabilidade internacional, ameaça o conjunto dos países, é verdade. Esperamos que o Trump cumpra o destino do pato pateta. Eu queria chamar a atenção, só antes da gente passar para o nosso convidado, o João Carlos Salles, ex-reitor da UFBA, que está chegando, para um artigo do nosso entrevistado da segunda-feira, o Elias Jabbour. O Elias Jabbour, que foi assessor da ex-presidente Dilma do Banco dos BRICS, e que agora está de volta ao Brasil e está trabalhando no Instituto Pereira Passos, que é o Instituto de Planejamento do município do Rio de Janeiro. Ele estará com a gente aqui na segunda-feira, falando sobre as possibilidades da relação Brasil e China. Mas ele está... nós vamos reproduzir hoje, em outras palavras, inclusive, um texto que ele escreve na revista, no blog da Boitempo, nossa parceira, sobre... uma resposta ao Luiz Felipe Miguel, ao filósofo Luiz Felipe Miguel, da UNB, que escreveu um artigo um pouco xenófobo sobre a China há alguns dias. O Luiz Felipe Miguel baseava-se num fato real, ou seja, a verificação de trabalho escravo, análogo a escravo, nas instalações da BID na Bahia, aqui no Brasil. O Elias fala, realmente isso é lastimável, isso precisa ser condenado, mas Elias, busca levantar um conjunto de dados que acho que serve para um vasto setor, inclusive da intelectualidade e da esquerda brasileira, chamando atenção para a necessidade de examinar a China a partir de um conjunto de dados. Então, 2 que ele levanta, as relações de trabalho. Então, aquela ideia de que os salários chineses são baixos, de que há superexploração do trabalho, ele desmente com um gráfico que a gente pode mostrar aqui, que é a evolução dos salários anuais da China. Entre 2012 e 2022, em 10 anos, os salários, a inflação da China é muito baixa, tem alguns que falam que está até em deflação. Nesse período em que a inflação é muito baixa, os salários anuais médios evoluíram de 47 mil yuans, que são aproximadamente 40 mil reais por ano, para 114 mil yuans, que são 90 mil reais por ano, ou seja, equivalente a o salário médio do trabalhador chinês a um salário de 8 mil reais aproximadamente. Então, mostrando como é falsa essa ideia, como é absurdo você pegar um caso aqui no Brasil para dizer que os trabalhadores são superexplorados na China. E o que mais impressiona não é o número real, aproximadamente 8 mil reais por ano, mas essa curva ascendente dos salários. O Elias Jabbour chama atenção também para novos desenvolvimentos do planejamento chinês, que ele chama de projetamento.
inclusive em alusão ao economista brasileiro Inácio Rangel, que trabalhou com Getúlio Vargas e era ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Elias lembra que está em vigor ainda no terreno do trabalho, desde dezembro de 2023, uma lei de empresas que estabelece, inclusive, a participação dos trabalhadores nas decisões sobre investimentos de empresas e um novo plano de urbanização que se baseia agora não mais em grandes construções, mas de extensão de serviços públicos para a grande maioria ou para a totalidade da população urbana chinesa que precisa deles. Então, é um pouco o sinal de que, diante da barbárie, da brutalidade do Trump, os chineses procuram surgir como uma espécie de contraponto, como uma espécie de alternativa. Glauco.